disso dentro da vivência profissional. A gente está aqui com alguns convidados, né? A gente está fazendo esse evento aberto para as pessoas poderem saber o que acontece dentro dessa tal Jornada dos Inquietos, né? O que é essa tal de Jornada dos Inquietos? Normalmente a gente se reúne, conversa sobre dilemas profissionais, conversa sobre as inquietudes de cada um, os pontos que doem, né, para todo mundo, e isso fica restrito, isso fica fechado, né, quem participa normalmente é quem está na rede, quem faz parte da rede, né, e todo mundo tem poder de fala, todo mundo tem poder de desabafo, de conversa e tudo. Então a gente pensou, poxa, por que não pegar esse espaço que é tão interessante, tão bacana, de troca, né, de pessoas comuns, e abrir esse espaço para as pessoas poderem acompanhar o que acontece. Então isso aqui é uma pílula do que a gente faz toda segunda-feira, acolhendo a inquietude das pessoas. É bem importante contar um pouco o que é a Jornada dos Inquietos, acho que nem todo mundo que está aqui conhece ou sabe, já ouviu falar, mas enfim, não tem total ciência do que é a Jornada dos Inquietos. Basicamente, o Cláudio é o idealizador da jornada. Ele começou a perceber que faltavam espaços de compartilhamento e de conversa sobre sentido e propósito no trabalho. Tem espaço para falar de tudo, né? Em muitos lugares você encontra espaço para falar de feminismo, para falar de problemas sociais, mas de sentido e propósito no trabalho, que é um negócio que afeta tanta gente e que é o que acaba nos significando, a gente encontra uma ausência. Não tem espaços estruturados para a gente tratar desse assunto. Onde que normalmente as pessoas vão buscar ajuda? Tanto em encontros com coaches, com terapeutas, tiram sabáticos, fazem cursos e mais cursos. Só que, no fundo, o que a gente percebeu é que tudo isso é válido. E a gente não tem o interesse de ser um coaching, mas a gente percebeu que a troca entre pessoas que passam por situações parecidas é muito rica e é muito interessante. Então, a Jornada dos Inquietos surgiu por essa inquietude que o Cláudio tinha de não enxergar um espaço onde as pessoas pudessem falar sobre sentido e propósito no trabalho. Então, apresentando o Cláudio. O Cláudio, ele é doutor em sustentabilidade corporativa, ele tem um doutorado nesse tema, para você ver como a inquietude dele era grande, né? Ele ajuda organizações hoje a encontrarem formas de ter sentido e propósito, das pessoas, das organizações terem sentido e propósito no que fazem. Foi o grande idealizador da Jornada dos Inquietos, a qual eu me juntei, e mais algumas pessoas se juntaram. A gente vem aí desde 2019 falando sobre isso e acolhendo inquietudes das pessoas. E hoje a gente está aqui com alguns inquietos que toparam participar dessa conversa com a gente sobre maternidade e paternidade e os desafios que esses dois nomes trazem para a nossa vivência profissional. Então está aqui com a gente hoje a Mari Parucci, o Fábio Nicolau, o André Ciasca, o André Fusco, a Juliana Vale e a Lu. A Lu, que é mãe de gêmeos e mãe do Gu, né, Lu? E a gente está, enfim, a ideia aqui é a gente conversar sobre como que está o dia a dia, né, nesse momento, mas não só nesse momento, como que é o dia a dia de vocês, como que, enfim, as coisas estão acontecendo. E aí eu queria começar perguntando para vocês, enfim, pedindo para cada pessoa se apresentar, cada um desses que eu citei se apresentar. A ideia é que eles vão contar um pouco do dia a dia, de como eles estão encarando
e quais são os desafios dessa vivência. Eu costumo dizer que a gente tem que chamar as pessoas para o lugar de fala delas, né? Eu não sou mãe, eu não tenho esse lugar de fala. Então, hoje eu estou aqui só para fazer a mediação. E, claro, o Cláudio vai fazendo todo o contraponto com a profundidade necessária que a gente oferece aqui nesse espaço. Beleza? Lu, quer começar? Pronto, consegui ativar. Tudo bem? Show, tudo bom, Joia? Tudo bom. Eu sou Ana Lúcia, o pessoal me chama de Lu. É verdade, chamei de Lu só, né? Isso, Eu tenho o Gustavo, que tem 9 anos, e os gêmeos, o Felipe e a Manuela, que tem 2,5, né? E, bom, nesse período de quarentena mesmo, está sendo um desafio muito grande, né? Escola do mais velho, está tudo atrasado, não está conseguindo conciliar, não consegue fazer toda a tarefa que precisa todo dia. E os mais novos são muito pequenos, demandam muito. Então, o grande desafio nosso, eu sou casada com o Rafael, que está participando também. Legal, o Rafa mora com você, é casado, legal. Isso, E o maior desafio nosso que a gente entendeu que neste momento é ele trabalhar e eu tento ficar mais com as crianças. A minha parte profissional ficou meio pausada nesse período, porque realmente não tem... Primeiro que é um trabalho que eu sou arquiteta, mas eu trabalho com organização. Então, não tem muito como fazer estando de quarentena, né? Então, o meu trabalho está pausado mesmo. Legal. Não teve muito como conciliar, não. Não conseguimos. Muito bom, vamos falar sobre os impactos de pausar. Na verdade, a gente até teve um encontro sobre isso, que a gente falou de profissão interrompida. Há umas 2 semanas a gente falou sobre isso num dos espaços da rede, né? O pessoal que é da rede participou e tudo. Enfim, depois eu conto para vocês, tem mais alguns eventos aí previstos, quem sabe vocês também podem participar. Uhum. Legal. Fábio, quer contar para a gente como que é na sua casa? Quem mora com você, quem não mora? Quem são seus filhos? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Fábio, tá? Tenho 35 anos e tenho 3 filhos. Moro sozinho e 2 desses filhos moram comigo. Um mora com a mãe dele e 2 moram comigo, né? Esse tempo aí que a gente está passando, né? Igual a Lúcia falou, realmente está bem complicada essa questão de escola, né? Nem todas as escolas estavam preparadas para começar a dar aula via EAD, né? Então, tudo é muito complicado, tem professores que não entendem a ferramenta, tem escolas inteiras que não entendem a ferramenta, e aí acaba isso estourando no aluno também, né? Então, assim, até para quem tem o costume de estudar com as crianças dentro de casa, né? Então eu sempre acompanhei os estudos dos meninos aqui em casa, até para a gente tá difícil isso, porque é um volume muito grande de tarefa e sem organização, né? Então, normalmente, assim, pelo que eu tenho conversado com outros pais, falta muita organização nisso. Então, isso está sendo bem complicado, né? Como eu moro sozinho com os meninos desde sempre, né? A gente já tem uma rotina onde eles me ajudam muito, né? Então, como eu trabalho com internet, meu trabalho continua funcionando normalmente, né? Mas essa rotina que a gente teve que dar uma leve adaptada, até que foi de uma maneira meio tranquila, né? Porque eles já se viravam bem, me ajudavam com as coisas de casa, comida, louça, casa, todos esses negócios. A gente divide isso de uma forma bacana. Então, não tá tão complicado, né? Mas nessa parte dos estudos realmente está bem complicado. Acho que é Legal. isso. Acho que por enquanto é isso. Muito bom, muito bom. Ciasca, quer contar um pouco pra gente como é que tá sendo? Ponto, começa. Eu sou André Ciasca, tenho 41 anos, sou pai da Nina, que tem 12, me separei há 2 anos, estou casado de novo há pouco mais de 1,
E a Nina tem enfrentado aí esse momento, esse período aí, com algumas atitudes que eu acho curiosas, com relação a estudo, escola, enfim, relação com o mundo, né? Ela acabou de entrar numa nova fase da vida, a pré-adolescência, ainda não é uma adolescente, mas está com os 2 pezinhos lá e querendo nadar de braçada, pelo menos em emoções, sentimentos enfim, as atitudes que a gente já teve e a gente conhece. E está aproveitando demais esse momento de quero ficar sozinha, eu e meu quarto, eu e minhas amigas por áudio, jogos e conversas, e aplicativo, e TikTok, e Instagram, e diz que está gostando desse momento de escola novo, porque ela nunca foi de participar das bagunças da escola e consegue se concentrar na aula. Mas, ao mesmo tempo, reclama que as aulas não são a mesma coisa, não são mais iguais, não tem o mesmo conteúdo, e, ao mesmo tempo, sente falta. E a gente não está mais tão junto nesse período, né? Todos os dias, como a gente se via antes do isolamento. A gente se fala todo dia assim, mas não está todo dia junto. Então, são muitas coisas novas para mim, como pai, acho que para ela também, vivendo muitas coisas diferentes, mas para ela já seria diferente momentos novos. Então, tem uma certa tranquilidade aí para lidar com esse mundo novo e diferente que nós, adultos, talvez não tenhamos tanto. Curioso, né? Enquanto acho que é isso. É bem curioso, porque parece que, do que eu escuto, assim, tudo bem, acho que a gente tem mais dificuldade de lidar com a situação, né? Mas eles parece que acharam mais normal, o novo normal para eles é mais normal do que o novo normal para a gente, né? Acho que tem um pouco desse apego. Mari, quer contar para a gente como é que está sendo aí com o Joaquim? Sim, boa noite. Eu sou a Mariana, Mari, né? Tenho o Joaquim de 2 anos e sou casada. E para mim, eu acho que está sendo um desafio também quando a Lu falou que ela acabou abrindo mão, né, da profissão temporariamente. É a mesma realidade que eu tenho aqui, né, em casa. Nós chegamos à conclusão que meu marido continua ativamente e eu pausei nesse período de quarentena, né, tirei um pouco o foco para poder cuidar do Joaquim, que demanda muita atenção. Eu vejo também na quarentena uma oportunidade muito grande de conexão, né, com o Joca. Porque eu vim de uma realidade que eu ficava muito pouco com o Joaquim. Ele ficava integral na escola, depois ficava com os meus pais, e aí eu tinha poucas horas durante o dia para poder interagir com ele. E agora, na quarentena, eu tô tendo uma outra visão, né? Uma outra experiência. Eu tô vivendo, assim, intensamente a maternidade como nunca tinha ocorrido antes. Nem mesmo durante a licença maternidade, porque a gente tem toda uma rede de apoio. Então, eu me vejo, assim, no desafio de fazer tudo sozinha, né? E de reconhecer o meu filho, né? Porque a gente acha que conhece, mas quando você convive ali, fica responsável por todas as atividades, inclusive as atividades da escola, a gente começa a perceber ele de uma forma diferente. E eu acho que, na minha visão também, a gente mudou toda a dinâmica da casa. Hoje, até pensando no encontro que nós estamos tendo, a gente mudou os móveis de lugar, meu marido falou, não tá rolando o computador onde tá, então a gente mudou de cômodo, então tem toda essa dinâmica também de dentro da casa que a gente mudou tudo para poder se adaptar a essa nova realidade e conseguir ter uma concentração e também mostrar para o Joaquim que a gente está num ambiente onde tem atividade da escola, tem a atividade de trabalho do pai, né? E também tem o meu momento agora né, que eu preciso ficar concentrada, então a gente montou lá uma estação de atividade para ele. Então é uma adaptação bem grande, assim, nunca fui tão desafiada na minha vida que nem nesse período agora. Muito legal, muito bom. André, Fusco, agora conta pra gente como é que tá sendo aí pro Vicente. Bom, eu sou o André. É para se apresentar, né, Mar? Para falar quem é. Isso, se apresenta e conta um pouco.
Tá, eu sou o André, eu sou médico, eu também tive uma formação na Escola de Arte Dramática e já tive minhas passagens pelo teatro, como ator, produtor, diretor, autor. Sou um apaixonado por teatro, também sou médico do trabalho. Sou responsável hoje, um responsável técnico, um especialista lá da área de saúde de um grande banco. E estou na minha formação em psicanálise também. Estou começando a virar psicanalista. Eu acho que essa nova situação de isolamento e todo mundo em casa, esse home office, né, excluindo um pouco as pessoas que são de alguns serviços essenciais e que estão trabalhando, que traz a questão também do risco de contaminação e trazer a contaminação para casa, né, que eu acho que é uma outra situação. Mas, em regra geral, assim, eu acho que essa situação está trazendo para a discussão um tema que eu acho muito importante, que é a separação entre a vida pessoal e profissional. Assim, tá cada vez mais nítido que não existe muito essa separação. Vida profissional e pessoal, não, é vida, né? Tá Uma tudo pessoa dentro. só, né? Não tem essa. Somos uma pessoa só e agora a gente está em casa e assim, o que eu estou percebendo é um extremo de uma realidade que é no meu trabalho, né, nesse banco de trabalho, eu percebo que está tendo uma tolerância muito grande para, por exemplo, para as interferências domésticas, né? Que não tem mais como deixar a vida pessoal e aqui é trabalho, né? Porque você está trabalhando e a criança precisa da sua atenção. Aqui na minha casa tem 2 cachorros, às vezes toca o interfone, eles ficam latindo, quer dizer, e o que eu estou percebendo é que está todo mundo acho, não sei se tolerância é a palavra certa, mas eu acho que as pessoas estão aceitando isso, né? Eu acho que a vida pessoal está invadindo o trabalho também, além do trabalho estar invadindo a vida pessoal. E eu acho que isso é uma oportunidade muito bacana para se discutir a relação com o trabalho, né? E eu acho que principalmente para tirar sempre da responsabilidade do indivíduo, mas também da análise de contexto, porque o contexto está mudando, né? O contexto mudou completamente, porque nós somos as mesmas pessoas, só que a gente está vivendo num contexto completamente diferente. Então, essa acho que é uma outra oportunidade para a gente ter um olhar para a importância do contexto, né? Porque mais do que a gente se adaptar ao trabalho e a gente fazer os cursos e os coachings e as adaptações, os desenvolvimentos pessoais para a gente poder dar conta das demandas do trabalho, a gente está vendo, não, existe o trabalho também precisa se moldar e se adaptar aos indivíduos, né? Então, em linha geral, acho essa questão da paternidade e da maternidade nesse mundo novo de isolamento e home office generalizado, eu acho que traz à tona aí umas discussões muito interessantes dessa divisão, né? Trabalho-casa, vida pessoal, vida profissional, né? Tá escancarando na nossa cara que a vida é uma só e um interfere no outro diretamente. E também essa questão da gente ter um olhar não só para a adaptação do indivíduo ao trabalho, que é um conceito taylorista, né? Que o homem se adapta ao trabalho, mas também da gente começar a olhar e falar, não, o contexto do trabalho interfere na nossa vida também. Então, e falando do meu caso em especial, que eu tenho o Vicente, tem 11 anos. Eu ia perguntar isso, quantos anos que o Vicente tem? Eu lembrava que era em torno de 10, mas eu não tinha certeza. Tá com 11 anos. No começo ele adorou tudo isso, agora ele está sentindo falta de algumas pessoas, da família. Ele teve umas dificuldades no começo na escola, foi uma escola que fez uma entrada nesse universo do ensino à distância de uma forma bem gradual, que eu achei bem bacana. E depois eles ainda têm umas aulas extras para quando as crianças estão tendo alguma dificuldade de adaptação com esse novo modelo. E aí ele está fazendo essas aulas extras, está ajudando bastante. E eu percebo que não tem uma pretensão da escola de seguir com o mesmo currículo, com a mesma demanda. Não vai ensinar tudo que poderia ensinar ao vivo. Então isso eu acho que está fazendo com que seja bacana para ele. Assim, ele está se adaptando bem, está curtindo as aulas e essas aulas de apoio estão ajudando. E teve uma dificuldade ali, lição de casa, esqueceu umas lições de casa, ficou meio disperso, mas acho que é natural. E agora acho que está indo bem. Eu sou separado, a minha ex-mulher é minha vizinha, assim, ela mora virando a esquina, e a gente está alternando, assim, né?
tem aula lá, tem aula aqui e tal, e tá funcionando bem. No final, para o Vicente é bom, né? Tem 2 ambientes aí para ele circular, né? Casa da mãe e casa do pai. Muito Sim. bom. Ju, quer contar pra gente como é que tá sendo aí? Você tem filho adolescente, né? Adolescente não, na verdade uma mulher formada já, né? Conta aí pra Tudo gente. velho já. Vou tentar abrir o Tudo vídeo. velho ou não? Vou abrir o vídeo aqui. Se ela ficar sabendo que você falou que ela é velha... Não, só ela, porque eu sou nova. E eu acho que eu fiquei pensando, bom, meu nome é Juliana Vale, estou me adaptando a esse mundo virtual aqui, não sei se a câmera tá boa. Tá boa então sim, tá tudo certo. Tá boa? Tá. Eu sou divorciada, tenho 2 filhos, uma menina e um menino, a minha filha tem 21, meu filho vai fazer 17, temos 2 cachorros, quer dizer, a população de filhos está quase igual a de cachorros em casa, não pode ultrapassar, né, porque meu filho cuida de um cachorro. E eu fiquei pensando um pouco do que o André falou, né, dessa coisa de que agora está muito mais claro, né, essa relação que a gente é uma pessoa só, né, a gente não é uma pessoa no trabalho, é uma pessoa em casa. Quando eu, há 21 anos atrás, eu, né, me tornei mãe, eu fui mãe solteira, tinha essa coisa de que você, como você decidiu ser mãe, eu acredito que graças a Deus tenha mudado, mas é quase que um castigo, então, para o ambiente corporativo. Então, você tem que fingir que você não é mãe, né? Então, fingir no sentido de que, pô, você não vai falar para o seu chefe que você vai sair mais cedo porque você tem comemoração Dia das Mães na escola, não é proibido isso, né? Nossa, como é que você vai falar que você vai sair no meio da tarde para levar seu filho no médico, né? Então, a infância dos meus filhos foi... E também porque eu acho que quando a gente toma a decisão de ser mãe e de trabalhar, você assume uma decisão que você tem que ser perfeita em tudo. Isso é um peso muito grande que só depois de você errar muito é que você entende que tá tudo bem, né? Então, que você não vai acertar tudo, algum prato vai cair e tal. E eu acho que a gente, por intuição, ou a gente acaba, eu pelo menos, essa é a minha experiência, a gente acaba talvez deixando cair justo o prato que não pode cair, né? Que é a da relação com seus filhos. Então, eu acho que ainda bem que o mundo está melhor e que a gente está conseguindo ver isso, mas eu realmente, quando, né, há um tempo atrás, eu tinha vergonha de falar que eu tinha que sair para ver meu filho, né? A ponto ou para fazer algo com ele, né? A ponto da minha filha estar internada num hospital e ninguém do meu trabalho saber disso, né? Porque não poder nem contar, né? Não posso nem contar, porque eu só ia depois do trabalho, que aí eu tinha que trabalhar mais, que era para as pessoas não falarem, não, ela tá assim porque a filha tá doente, né? Então, eu acho que a gente se exige muito. A conta chega, né, num limite maior, assim, você acaba deixando um prato cair e essa conta vai chegar. E essa questão da pandemia, eu acho que me trouxe de volta. Eu já tô né, eu já errei muito, já paguei o preço muito alto, então eu já estava fazendo essa retomada há um tempo já, da família, dos meus filhos, de o que faz sentido, qualquer relacionamento para mim não serve, porque a prioridade na minha vida são os meus filhos, e tudo bem, isso também. Então, eu já estava fazendo essa retomada aí dessa relação. E aí, a pandemia tem uma coisa muito legal, que tá todo mundo aqui em casa. Então, assim, sei lá, faz mais de 15 anos que eu acho que eu não almoçava dia de semana em casa com a minha família. Então, faz ideia o que é você almoçar com um filho adolescente, um filho adulto, né? Cada um fazendo uma coisa, né? Lógico, às vezes o arroz queima, às vezes não dá. Às vezes eles cozinham, né, Ju, também? Tem isso. Sim, também, está né? num esquema que de cada hora um cozinha, tal, mas eu acho que é muito legal essa retomada, né? Como é que o clima ficou bom, como é que a gente se diverte. Então, meu filho tá paquerando uma menina, eu já apelidei a menina, ele falei os seus contatinhos, mãe. Eu falei, meu filho, acabou tudo agora, nessa pandemia tá uma tragédia. Então, assim, são assuntos que a gente não tinha tempo, né, para falar, né? Então, eu tô curtindo bastante essa retomada aí, né? Tô meio que com pena de quando isso acabar, porque realmente é uma oportunidade que eu não tinha, né? De almoçar, jantar, tomar café, cada um, né, dentro da... Lógico, eu tenho uma preocupação, sim, uma ansiedade, né? O fato de você não sair de casa para mim é o seu direito de ir e vir, então isso para mim tem um valor muito grande. Não sei Pega muito. pessoas, mas para mim tem.
Mas, por outro lado, tem isso, né? De você estar junto e fazendo um monte de coisa e com as preocupações de, puxa, vai perder o ano letivo, não vai? Minha filha faz enfermagem, ela tem uma preocupação em relação a isso, né? Mas eu acho que assim, eu tô me divertindo, assim. Acho que você tá conseguindo ver o lado bom, né, Ju? Que é um pouco do que a Mari também trouxe na fala dela, né? Acho que tem... E que quando também, a Mari... a gente desculpa. acha assim, né? Que o neném traz alegria. Você não sabe o que é um adolescente na sua casa. É muito divertido, né? Os conflitos, as coisas. Eu falo, meu Deus, será que eu era assim, né? Deve ser tipo assistir Malhação, assim, só que aí você olha e fala, meu Deus, é meu filho, como é que pode? Deve ser meio meu filho esses dias falou para mim, mãe, pegada. sabia que o ano que vem eu vou dirigir? Eu falei, que isso, meu filho vai dirigir? Como é que você vai dirigir? Ontem era um bebê, agora vai dirigir? Aí ele falou, não, mãe, eu vou dirigir. Eu falei, não, meu filho, vai dirigir não, porque eu não vou deixar. Aí ele falou, mãe, no ano que vem eu tenho 18 anos. Eu falei, daí, não é você filho? que deixa, mãe. Quem manda sou eu, que você vai decidir ou não. E eu fiquei pensando, né, que quando eu tinha, sei lá, 15 dias antes dos 18 anos, o sonho da minha vida, porque eu achava que eu era o adulto mais, né, top da galáxia, eu não tinha a menor dúvida que eu ia dirigir, que eu, né, dava conta, né. Aí hoje eu vendo meu filho, né, provavelmente meu pai devia falar isso, quando eu tupetuda queria dirigir. Então, são esse reencontro, né, eu tô achando bacana. Eu sinto bastante esse reencontro. Eu queria só voltar um pouquinho no ponto que você trouxe, né, Ju? Que queria que a Mari falasse um pouco pra gente sobre isso, assim, né? Essa questão de ser mãe, obviamente, a Mari eu conheço de perto, porque a gente estava junto quando ela engravidou, né? Quando, enfim, a gente soube a respeito do Joaquim e tudo. Mas queria que você falasse, Mari, um pouco do que você sentiu, assim, enfim, em relação a vou ser mãe. Como que foi isso no lado profissional, né? Tipo, puta, você teve que fazer uma escolha, você planejou. Como foi isso? Conta um pouco pra gente, assim. Quando a Ju disse que acha que hoje é um pouco diferente, eu ainda não enxergo dessa forma. Eu senti muito preconceito mesmo em relação à maternidade no ambiente de trabalho. Eu tive muito medo. Embora o Joaquim foi uma criança planejada, né? Eu estava me preparando há muitos anos para esse momento, só que quando você se depara com a situação de o fato aconteceu e você tem que contar para o seu líder que você está gestante. No meu caso, tinha acabado de mudar de cargo, tinha acabado de mudar de chefe. E eu lembro que é uma relação diferente da mãe e do pai. Meu marido ficou sabendo um dia. Pode. Acho que o André vai querer falar depois, certo, André? Por exemplo, que a gente combinou assim, quem quiser falar, levanta a mão, tal, não sei o quê, porque, enfim, é muita gente. Aí... por exemplo, eu demorei muito para contar no trabalho que eu estava gestante, eu enrolei uns 15 dias. E o Leandro não, assim, tive a confirmação, ele já foi contando para todo mundo. Então, porque eu acho que é diferente, né? Eu me preocupava muito com o tempo que eu teria que pausar. E aí, na minha cabeça, eu tinha que trabalhar mais. Né? Então, eu tinha uma visão... Tinha que fazer valer como líder, esse né? free pass aí de mãe que você conseguiu, né? Mas assim, gente, tudo isso mudou. Foi quando aconteceu o fato, era esse meu pensamento. Eu tinha que trabalhar mais, eu não podia fazer corpo mole. Eu tinha aquela crença de que gravidez não é doença. Só que hoje eu falo, gravidez não é doença, só que a gente sente dor, a gente sente desconforto, a gente se sente cansada, eu me sentia pesada. Eu fiquei muito nervosa durante uma gravidez, assim, irritada, né? Mas eu queria passar por cima de todos esses sentimentos para provar para as pessoas que gravidez era uma coisa normal, que eu ia trabalhar até um dia antes do bebê nascer. E então acho que esse peso para mim foi muito grande. E ele se estendeu depois, né? E aí outros fatores, que aí resumindo, eu queria muito amamentar, só que depois o ambiente que eu estava não tinha um local adequado para que eu pudesse permanecer com a amamentação prolongada, não tinha local para tirar o leite, então aí eu desisti, né? Eu me desmotivei. Então eu fui vendo assim que nem tudo que eu idealizava naquela maternidade planejada, na prática, era fácil de fazer,
valer, né? Na prática, a teoria é outra, já ouviu falar disso? A prática, assim, eu planejei várias coisas, só que daí eu fui me deparando com diversas situações onde que... E não é só a empresa, às vezes a empresa ela tem um discurso legal, só que as pessoas que compõem, né, essa empresa, às vezes elas não estão preparadas, elas também vêm com crenças, assim como eu tinha as minhas relacionadas a gravidez, ao que eu tinha que provar para as pessoas, que eu tinha que voltar a trabalhar, que meu filho tinha que estar na escola e ia ser perfeito. E assim, tudo aconteceu comigo, né? Tudo que eu idealizei aconteceu ao contrário. Então, eu aprendi muita coisa nesse processo. E agora também, né? Nesse período de pandemia, eu percebo que é a primeira vez que eu consigo me conectar 100% com o Joaquim, assim, de estar assim, com ele, prestando atenção nele. Quando o Fusco fala sobre que é uma coisa única, assim, não tem ao ambiente profissional, ao ambiente pessoal, a gente percebe isso no dia a dia. Hoje é até visual a divisão de tarefas com o Leandro, aqui com meu marido. Assim, e é tudo muito mais simples, né? Porque a gente está visualizando o que acontece, ele enxerga quais são as minhas dificuldades, a gente começa a se revezar e entender onde cada um pode participar mais e melhor. Mas, em resumo, foi isso. Eu senti uma pressão muito grande em atender uma expectativa que, sei lá de onde que era coisas que eu ouvi durante o decorrer da minha trajetória profissional. Eu cheguei a escutar de um diretor, assim, ou você quer ser promovida ou você quer ser mãe. Né, assim, no sentido, você escolhe, essas duas coisas nesse momento... São incompatíveis, né? São incompatíveis. Eu já escutei isso de uma pessoa, sabia? Uma amiga já me falou sobre isso. Inclusive, pessoal, eu acabei esquecendo de dar um recado importante. Quem quiser mandar perguntas, comentários, enfim, eu vou tentando ler aqui no chat, vou falando. A Laura comentou aqui o que a Ju falou, né? Me identifico muito com esse depoimento da Juliana. Apesar de não ter a parte dos filhos, tenho visto o lado bom desse enrosco todo de quarentena. Quer dizer, olhar o lado luz da coisa, né? Eu confesso que tá mais ou menos para mim, tá? Eu tô na meia luz ainda, não tô totalmente na luz. Vai, André, conta pra gente o que te motivou aí a puxar. Que eu estava ouvindo a Mariana, eu já até falado com o Cláudio sobre isso, né? De uma experiência que eu tenho lá na empresa que eu trabalho. Se não lembro se foi 2014, 2015, 2016, enfim, que eu identifiquei lá que 41% das mães depois da maternidade saíam, né? E tinha muito um discurso, saíam da empresa, pediam demissão, ou iam por INSS, doentes. E 41%. Então, alto esse número, hein? Caramba! E isso custa caro para a empresa, inclusive, quer dizer, não... E a resposta é, ela já está 6, 7 meses em casa sem fazer nada, né? E aí tem todos esses vieses inconscientes que tinha. E aí eu comecei a abordar um pouco mais profundamente esse tema e eu vi que tem uma coisa que até a psicodinâmica explica, né? Depois eu vi uma explicação da psicodinâmica para isso, que é a tal da defesa psíquica, né? Quando você tem um sofrimento que você não dá conta, você transforma ele em valor, você dá um jeito dele caber e ser normal e trazer para o racional, né? Alguma coisa que te tangibilize. Você simplesmente fingir que não existe o problema, né? Então, quando uma mãe, por exemplo, interrompe a licença maternidade precocemente, ela muitas vezes justifica porque, carreira em primeiro lugar, eu tenho uma carreira, né? E isso é um valor para ela, porque é o valor, porque senão cai a ficha que ela está deixando um filho num momento crucial do desenvolvimento dele, e isso é muito cruel, né? E ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso porque existe ainda um contexto do trabalho onde essa interrupção de 6, 7 meses, 4 a 7 meses que a mãe faz, ignora. Imagina, compete de igual para igual com o homem, né? Eu, por exemplo, adoraria se a licença paternidade fosse obrigatória e num período igual ao da mãe, né? Para os machões. O problema é quem paga a conta, né? Para a sua carreira, para tudo e volta seguro, engajado, né, numa boa, como se nada tivesse acontecido, né? Porque você está super tranquilo, performando, maravilhoso. Você tira isso de letra. Você ficou 6, 7 meses com privação de sono, com um monte de angústia. Você está deixando o filho pela primeira vez com outra pessoa. O filho começa a ter todas as infecções porque começa a frequentar creche, frequentar a escolinha. E aí você tem que faltar para ir no pediatra, mas não interessa, ela volta novo, né? Então vamos lá. E o engraçado
onde eu queria chegar, é que quando eu trouxe a ideia dessa política das mães, que hoje é bem de mercado, é uma política super legal, que as mães voltam, primeiro tem todo o acompanhamento durante a gestação e a licença, né, no 5º mês de licença maternidade, fala, você vai voltar daqui 1 mês, começa a dar o suquinho de laranja, já viu onde ele vai ficar quando você trabalha, então tem um apoio logístico ali, psicológico também, mas quando volta trabalhando meio período. Entendi. Por quanto tempo? Sem meta para bater, mas se quem tem remuneração variável, por exemplo, recebe como se tivesse batido a meta ou uma média dos 6 meses antes da gestação, etc. e tal. Então, e aí eu vendi essa ideia e eu tive muita resistência. Claro. Principalmente das mulheres. Por quê? Por causa desse fenômeno da defesa. Né? Eu não quero ser tratada como um café com leite. Não, eu dou conta. Quer dizer, não fala para mim que eu não dou conta desse. Não fala para mim que eu deveria ficar com meu filho. Não fala, porque é um sofrimento tão grande, né? É uma contradição, é uma escolha de Sofia tão cruel. Você deixar o filho, você tem um filho, você tem a carreira, você tem, e parece que isso não existe. É uma coisa que não pode ser falada. E quando você fala, as mulheres, né, existe uma masculinização da mulher no mundo do trabalho. Uma necessidade de masculinização. Uma necessidade. Que não é que as mulheres querem, né? Mas é que, às vezes, é uma forma de você se adaptar a esse contexto que ignora, que aqui, por exemplo, é outro momento em que se ignora a vida pessoal e profissional. Né? Você é mãe, não interessa. Você ficou 6, 7 meses longe de trabalho, não interessa. Porque aqui é trabalho. Sua, né? Escolha sua, né? Então chega ao ponto que você não pode ser mulher, você não pode ser mãe no trabalho. Isso é fragilidade, isso é desadaptação. Ao ponto das mães terem que aceitar isso para conseguir dar conta. E aí, quando eu fui apresentar uma política para pelo menos amenizar esse retorno, quer dizer, tem muito mais coisa para ser feita, mas pelo menos para reduzir esse impacto desse retorno, eu lembro de uma reunião de uma moça grávida, com o pé inchado em cima da mesa, tendo que interromper a reunião várias vezes para fazer xixi, porque o útero já estava espremendo a bexiga ali. Ela falou, é um absurdo isso, eu não sou café com leite. Eu falava, gente do céu, né? Não é ser café com leite, é ser mãe, é respeitar esse momento, respeitar esse turbilhão de emoções e mudanças de rotina e que acontecem na vida, né? E eu achei muito legal a Mariana abrir para a gente, né? Ela revelar essa dificuldade, essa fragilidade, que não é um problema seu, Mariana. É um problema Sinta-se abraçada. O mundo sente isso. A respeitar esse momento. E aí a fazer o trabalho se adaptar a esse momento, né? Muito bom. Mas muito legal. Assim, particularmente, eu acho que a gente avançou em alguns pontos, só que a gente tem uma cobrança, né, André? E aí, dizer que, tudo bem, então eu aceito ser café com leite no trabalho, assim, na verdade, na minha vida profissional, isso não foi uma opção. Né? Assim, ninguém falou para mim assim, olha, eu te entendo, né? Eu te entendo. Não, o que indiretamente eu acho que o ambiente te induz você tomou essa decisão de ter seu filho, isso é um problema seu. Você vai pro, né, licença maternidade é uma babaquice, então você está nas costas da empresa, então um pouco, não sei se de uma forma tão clara, mas esse discurso é muito velado, né? Então, é muito complicado a gente, eu acho que, equilibrar, né, isso, de que, puxa, não, eu tenho que desacelerar. Não, você não quer, porque você quer provar que você fez a melhor escolha e que você não vai entregar menos por essa escolha, né? Porque na cabeça da gente fica isso, entregar mais, entregar menos. Tem uma herança histórica, cultural, tem uma coisa maior aí por trás, né? Eu estava vendo aqui, a Milena mandou para a gente aqui no chat, né? Ela fala que é muito interessante todo mundo se apresentar, né? Contar a sua experiência, faz a gente pensar, obviamente, na gente, né? Como é que a gente está se sentindo em casa. Ela diz que é mãe de primeira viagem de um menino, ele fez 1 ano agora em abril, no isolamento, junto comigo, fiz 36 anos no isolamento, não foi muito legal. O pai e eu moramos juntos e eu havia voltado ao trabalho em fevereiro da licença e férias acumuladas, quase 1 ano depois. E meu menininho havia começado no berçário.
Porém, em 16 de março, entrei em isolamento social com meu filho, ou seja, home office, mais bebê em casa, mais mestrado em andamento, mais marido, ficou quase 2 anos desempregado e arrumou emprego em janeiro de 2020. E continua trabalhando em meio à pandemia. Muitos desafios, inclusive os afazeres de casa, sem contar nosso cachorro, que nem a Ju comentou. Lu, queria que você puxasse aí, que você falasse um pouco, que você também, enfim, tem gêmeos, né? Gêmeos sempre dá aquela, nossa, gêmeos. Falando um pouco dessa resistência, né? Eu lembro que eu era empresária na época que o Gustavo nasceu. Eu tinha abri a empresa, mudamos para o interior e fiquei grávida logo em seguida. Trabalhei esse primeiro ano de empresa grávida e tirei só 3 meses de licença. Eu voltei a trabalhar, o Gustavo tinha 2 meses. Eu saí um mês antes dele nascer, só que ele ia comigo, que a empresa era minha. Eu levava ele para o trabalho. Mas eu achava que dava, antes dele nascer. Eu achava que dava. Eu falava, vou dar um jeito, né? Vou resolver. Tô ficando, vou dar um jeito, pode me ligar. Eu trabalho de casa, eu achava que daria. Tranquilo. E ele com 2 meses acho que foi 2 meses e 1 semana, o Rafa que tirou férias para me ajudar. E eu voltei a trabalhar, levava ele comigo, amamentei tudo, mas foi um ano café com leite, sim. Não adianta falar que não, porque é uma demanda muito grande. É grande? A gente privação de sono, mas a gente não tem essa noção antes de ter filho. Mesmo nós mulheres, a gente não sabe que a demanda vai ser tão intensa, tão grande. Então, achava que o Gu tá não consegui. E isso faz quanto tempo, Lu? Isso? O Gu tá com... O Gu tem 9 anos. 9 anos. Isso. Aí, mais ou menos, quando ele tinha 3 anos, eu resolvi largar mesmo. Com 2 anos, eu vendi a empresa, voltei para São Paulo. Aí, eu trabalhei meio período numa empresa que era a mesma que eu trabalhava antes de ter filho. Não consegui conciliar também. Porque a gente acha que meio período vai dar, mas não são todos os trabalhos que dão certo, né? Eu abandonava o trabalho na metade, né? Eu largava a reunião andando, no dia seguinte tinha que ficar mendigando informação, então não deu muito certo. Depois eu comecei a achar alguma coisa que eu conseguisse conciliar, tanto que hoje eu trabalho com organização, então trabalho pouco, não é um trabalho o tempo inteiro. E você consegue ter autonomia, né, do seu tempo, de tudo. Isso, marcar o serviço ou não, se é possível ou não. Eu combino com o Rafael, quando ele pode olhar, quando não pode, quando a escola vai estar. Mas é um trabalho presencial, né? Então, agora, nesse momento, não deu certo. Mas eu não consegui conciliar trabalho em empresa mesmo com 3. Muito difícil. Não, é uma demanda muito grande mesmo, não queria ouvir também. Você não conseguiu conciliar ou a empresa também não conseguiu dar as condições? Não, fui eu que pedi demissão. Fui eu. A empresa era bem a minha empresa flexível, não. assim? Eu era dona, né? Quando eu morava no interior. Eu não consegui conciliar o fato dele estar o dia inteiro na escola. Eu achava muito. A gente não tinha família lá, né? Então, eu contava 100% com a escola. Era bem complicado. Era uma pressão muito grande, né? O Rafael trabalhava em São Paulo, então era só eu mesmo lá. Então, no seu caso, você demitiu o CEO da empresa por causa disso. Eu vendi a minha parte, meu sócio ficou com a empresa para ele. Mas a brincadeira que eu tô trazendo é assim, o quanto o contexto não é favorável, né? O quanto às vezes a gente se culpa, né? De falar, porque eu vejo muito das mães que saíam doentes, e eu acompanhava isso nos ambulatórios, elas não saíam revoltadas, não respeitaram o meu tempo, né? Elas saíam assim, putz, eu não consigo ser mãe e funcionária ao mesmo tempo, saía com culpa, né? Saía frustrada, eu acho, né? Esse sentimento mesmo. Incompetente, né? Porque você fica com esse sentimento de eu não dou conta de tudo, né? Mas não tem como, né? Eu acho que não tem como dar conta de tudo mesmo. É uma demanda muito grande, criança. Quando você fala de separar a vida pessoal e vida profissional, é isso. Hoje, no meu trabalho, eu não separo.
eu faço questão de dizer, eu vou entrar tal horário porque eu vou deixar meus filhos na escola, eu preciso terminar tal horário por causa dos meus filhos. Eu faço questão de colocar a maternidade no trabalho meio que uma coisa de forçar as pessoas a entender que existe essa parte de maternidade, sabe? Porque essa coisa de esconder que eu sou mãe, eu não... Então, não eu sei, acho que parece que me dói, sabe? eu sinto que essa é a beleza do que a gente está vivendo agora, né? Se você escondia que você, né? Escondia não, mas vamos dizer assim, se você era mãe só depois do horário comercial, oficialmente para todo mundo, ou se você era pai só depois desse horário, agora não existe isso, né? O seu filho está correndo atrás de você aqui, você está fazendo uma live, de repente aparece uma criança vestida de Pikachu, não sei se vocês viram, muito engraçado, um cara que estava fazendo uma transmissão, acho que na CNN, sei lá, de repente aparece a criança vestida de Pikachu, coisa mais fofa. E assim, eu acho que as pessoas também estão começando a olhar para isso de um jeito mais natural. Sim, gente, temos vida, temos filhos. Tô até achando engraçado que ninguém colocou o filho aí na telinha, né? Tudo pai e mãe. Ah, não, eu sou uma pessoa só, não sei o quê, mas ninguém colocou a carinha da criança aí. Tô esperando o Joaquim, tô esperando, ó, quero ver as carinhas aí, Manu. Agora é a hora do pai dele, brincar com ele, então a gente Tá tem uma certo, tá certo. Mas eu percebi com a maternidade, escancarou para mim o quanto eu trabalhava demais. Assim, porque quando eu fui levar o Joaquim pro berçário, eu lembro que eu questionei assim, a dona da escola. Nossa, mas a escola fecha muito cedo, 7 horas da noite. Ela falou, não, a escola abre 6:30 da manhã e fecha 7 horas da noite. É você que trabalha demais. E foi a primeira vez que eu parei para refletir. Na cara. Não, foi assim, um tapa na cara, porque eu falei, gente, eu tenho um filho. Assim, a primeira realidade, não vai dar mais para eu ficar trabalhando 12, 13, 14 horas no escritório. Né? Então, você começa também a pensar, a olhar e a se perceber, né? Quanto eu trabalhava demais. E, assim, a escola nunca vai atender, porque as empresas cada vez mais, né, algumas delas, querem que você seja 120% dedicada, não seu 100%, né? É mais do que isso. E a gente se acostuma com isso. Então, antes eu chegava em casa, abria o computador e ia continuar lendo e-mail. Com filho é diferente, dá o horário da escola, não, tem a responsabilidade de buscar o seu filho, só que você tem que render dentro daquele horário. Né? Então, essa era a pergunta que eu ia fazer para o Lu, que o André acabou fazendo, que é quanto as empresas dão o suporte que a gente precisa para a gente conseguir equilibrar, né, os pratinhos. Sem dúvida. A Laura falou aqui, né, sobre o tempo de licença maternidade e paternidade. Não sei se regra ou lei, mas um amigo meu teve 11 meses de licença paternidade em Berlim. Aqui na Austrália, os homens têm até 2 semanas e as mulheres têm até 6 meses, garantidos pela empresa, mas elas podem ter mais meses com o apoio do governo. Tem seu ponto aí. E a Milena aqui fala de novo, ó, acho que temos que colocar isso na nossa mente. Não damos conta de tudo e está tudo bem. Caso contrário, ficamos doidinhos. Um dia após o outro. Um dia vai bem, outro nem tanto e vida que segue. Estando em casa, isso fica mais evidente, pois mesmo em casa o dia todo nessa pandemia, não conseguimos ser perfeitos o tempo todo. E a Mari tá falando dos pezinhos do Thomas. Eu não vi, Mari. Eu tava mostrando a tela, não consegui ver os pezinhos dele. Assim, mas uma coisa que eu acho interessante... eu tinha que ter levantado a mão. Tinha, André. Eu não acredito que você não levantou a mão. Eu acho que tem uma coisa que a gente... Eu acho que o André já falou, a gente se anestesia, né? Nesse universo. Então, é o que a gente está falando. A gente tem que entender que a gente não dá conta, mas a gente acha que dá. Porque a gente acha que, como o André falou, a gente acha que ficar dentro de uma empresa 11, 12 horas com seu filho pequeno, que é um ato de glória, porque você está fazendo isso também pelo futuro do seu filho. Então, você fica tão anestesiado com isso que na hora que você vê, você já adoeceu. E isso também é meio vendido, né? Vamos lá. Eu já escutei algumas vezes isso. Ai, mas eu quero dar o melhor pro meu filho. Ai, mas não sei o quê. Ó, Fusco, eu vou deixar o Ciasca falar antes de você, mas é só porque ele apareceu, fez tchauzinho, ele cumpriu o protocolo.
Entendi o recado. Depois eu volto. E eu quero escutar o Fábio também, porque o Fábio, ele é o cara mais, como que chamam mesmo quando é pai e mãe, panha, alguma coisa assim? Eu vejo ele muito panha aí nesse rolê todo, queria saber também. Mas fala, Ciasca. Eu ia falar algumas coisinhas que eu ouvi aí da turma. Eu acho que eu vou trazer mais questões do que só opinião. Eu vou começar pela licença paternidade, né? Eu concordo que a licença paternidade devia ser igual, mas eu também concordo que se houvesse licença paternidade, uma boa parcela desses pais não estariam do lado da mãe cumprindo os 50% do que é da obrigação deles. Eu vou generalizar aqui. Eu não sei se eu estaria. Talvez sim, eu acredito que sim, eu tentei fazer isso. Mas eu não sei se todo mundo faria. Infelizmente, a gente vive num mundo onde equidade é algo que se sonha, não é algo que é real. Não conquistamos, estamos muito longe de conquistar nisso. Então, a gente pode fatiar essa conversa, acho que em vários layers, né? É um bolo de várias camadas. Mas o principal é equidade. O que entendemos e o que fazemos com isso. Porque a licença paternidade provavelmente não traria esse 50% de responsabilidade. Mas também, eu acho que precisa colocar na mesa o sentimento e a obrigação que as mulheres em geral, eu estou só generalizando, não acho que todo mundo seja assim, se colocam quando ficam grávidas e assumem que em vez de toalha precisa colocar uma capa de super-heroína, de super-mãe, de super dou conta de tudo. As mulheres se cobram, as mulheres se colocam nessa posição e os homens deixam. Eu não acho que os homens não têm culpa nisso. Tem, percebem e deixam. E muitos com consciência, muitos sabendo do que está acontecendo. Mas a gente foi criado dessa forma, né? A gente, homens em geral, eu não estou falando que é todo mundo, não. A gente foi criado estereotipando a sermos futuros Homer Simpsons, né? Eu acho que... Eu só observo isso há 12 anos, desde que minha filha nasceu. Eu acho que muitos meninos já são educados de maneira diferente. Mas ainda é minoria. Hoje, né? Você diz assim. Nesses últimos 12 anos, que é a história que eu posso contar. Mas ainda é minoria. Os filhos ainda são tratados, os filhos homens, meninos, ainda são tratados como bibelôs. Meu menininho, meu bonequinho. As meninas também, mas para a menina é normal. Mas os meninos são meu bibelô, meu bonequinho. Não, peraí que eu vou botar comida na sua boca. Não, peraí. O moleque tem 4, 5 anos, já sabe pegar num garfo, numa colher, já sabe se servir. Mas as meninas também, né? Então, os meninos continuam sendo tratados dessa forma. Então, nós continuamos vendo crianças, meninos, sendo tratados de maneira diferente, gerando distanciamento da equidade. Não é a mesma coisa. E o mundo mudou, e o mundo está avançado, né? Olha aqui o nosso grupo. Vamos fazer uma leitura por busca de interesse. Se não mudou a contagem, a gente tem 6 homens aqui no grupo na tela. E desses 6 homens, 5 foram convidados a dar uma palavra ou fazem parte da organização. Caramba, não tinha pensado nisso. A gente tem só o Gustavo Parisi aqui como homem. Boa, Gustavo. Que não está na organização ou que não foi convidado. A gente já tem aqui uma diferença muito dispar de tudo. Muito, muito. Cadê a equidade? Equidade, se a gente tivesse algo próximo de 50% nessa tela para cada um dos lados. Não importa se fosse 51%, 52%. Mas não tem. E esse é o mundo novo que a gente está vivendo, né? Não é o novo, como é o novo normal. Não existe, não é. Não sabe que é engraçado, André, você falar isso? Eu não tinha percebido, né? Mas quando a gente pensa, quem tem dilema profissional com a relação parental? Homens ou mulheres? Agora acho que está talvez respondido aqui nessa, né? Talvez a mulher olhou a chamada do encontro e falou, putz, eu quero participar disso. O homem olhou e falou, não tem problema. Legal, ok, tipo mais um encontro, sei lá. Pode ser, pode ter mil motivos, né? Só para terminar aqui, Marie. Desculpa. Imagina, eu acho que acho que pode ter mil motivos, né? Mas tem esses pontos todos, a supermãe, a supermulher, e os homens deixam isso acontecer, a falta de equidade, mas acho que a minha conclusão aqui é que nós, independentemente desses pontos de diferença, acho que nós somos privilegiados. Privilegiados por olhar, tentar ver diferente, tentar perceber diferente, e eu espero que realmente fazer diferente e realmente cobrar
cobrar dos pares, cobrar dos amigos, cobrar de pai, mãe, tio, primo, irmão, cobrar de chefe, cobrar de CEO, de C-level. Gente, cadê a atitude diferente que a minha empresa tem que ter em relação a quem tem filho? Não é a mãe, não é o pai, mas especialmente a mãe, sim. Mas a quem tem filho. E você, que é homem, tem filho, cadê a sua atitude de fazer algo diferente? Você realmente apoia? Você realmente acorda de madrugada? Assim, não é o que a gente precisa saber, eu não precisaria ficar comentando, questionando. Mas eu acho que nós somos privilegiados por termos a oportunidade de discutir, de conversar, de pensar, de refletir, mas seremos ainda mais se nós tivermos atitudes reais para mudar esse mundo. Não só para ficar nos falando entre a gente ou falando dos outros, porque quando a gente vê algo errado, a gente adora falar. Mas em termos de atitude, aí sim seremos realmente privilegiados. Legal. Obrigada pela sua contribuição aí. Fala, Tapa na Fusco. cara do Ciasca de contar o nome de homens e mulheres aqui, né? Foi tapa na cara, é verdade. Até pensei que no próximo que a gente for falar disso, a gente vai patrocinar, colocar só homens e ver se dá o mesmo resultado. Se dá o mesmo resultado... Mas eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, sobre o tempo de licença maternidade. Qual que deveria ser o critério, né? Deveria, se não fosse o mundo taylorista, o critério deveria ser o desenvolvimento da criança. No começo da vida é um vínculo visceral com a mãe, né? Que a criança no começo acha que ela, a mãe, seio da mãe é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa só. Vai descobrindo quem é e vai, né? E que essa presença da mãe é fundamental para a formação física e mental da criança, né? E que num segundo momento poderia ser o pai também, né? Cuidar e ter um tempo até para ele se aproximar do filho, da filha e tudo mais, e ter aquele terceiro na relação, né? Que no começo é mãe e filho, depois aparece um terceiro, né? Isso já até do ponto de vista psicanalítico mesmo. E não o prazo quanto tempo a empresa vai pagar, quanto tempo, é sempre o ponto de vista do trabalho, e não é do ponto de vista da criança, porque no fundo a gente está falando de um ser humano que está chegando no mundo. E o impacto na empresa, é esse o critério, o impacto na empresa, o esforço da empresa, quem vai pagar, então de novo o homem se adaptando ao trabalho, se adaptando ao mercado, se adaptando e não vice-versa. O contrário, né? Então, aí os países desenvolvidos que têm essas licenças de maternidade e paternidade, não é um exagero, é o que o ser humano demanda, né? O ser humano nasce um bicho completamente indefeso e vulnerável, e isso faz justamente para nesse contato com a mãe e depois com a mãe e com o pai, ele começa a se desenvolver e etc. E quanto à questão que o Ciasca trouxe da licença paternidade, de ter muito malandro que não vai aproveitar e vai, sei lá, fazer um outro trabalho, ou vai viajar para Disney e vai deixar a mulher cuidando do filho. Eu me preocupo muito com isso, porque é o pensar pela exceção. É privar a maior parte das pessoas. Porque eu, por exemplo, e muitas pessoas que eu conheço, adorariam ter 6 meses para depois ficar com meu filho. Eu sentia muita falta do meu filho. Eu botava no computador foto dele no fundo de tela. Eu ficava ligando para minha ex-mulher o tempo inteiro para saber o que ele fez. Ele soltou pum, né? Ele comeu. Ele queria saber tudo do meu filho. Eu não fazia parte. Isso me doeu muito. Eu prefiro crer nesse lado do ser humano, na confiança do ser humano. E claro, vai ter exceção. Vai ter gente que vai se aproveitar disso. E que seja punido e que se controle de alguma forma, né? É a mesma coisa para quem trabalha bastante com saúde, né? Você homologar atestado para ver se a pessoa não é malandra e tá realmente doente. Por quê? Porque tem uns 2 ou 3 ali que se aproveitam. O que você faz? Você coloca todo mundo que está doente para passar pelo constrangimento de ter... Ao invés de, tô doente, cara, se cuida, pelo amor de Deus, se eu puder te ajudar, e a gente acolher o doente, a gente faz todo doente passar numa verificação, deixa eu ver se você está falando a verdade. Perícia, né? Já tive funcionário que levou o filho para passar em perícia. Tipo, e são esses fluxos, esses processos, exatamente, esses fluxos, esses processos, todas essas situações que a gente acaba submetendo as pessoas por pensar pela exceção. Eu gosto de pensar que a maioria dos pais ia se beneficiar muito. E as mães iam se beneficiar muito, e principalmente as crianças iam se beneficiar muito do pai, no momento tão fundamental do desenvolvimento dele, ter um pai presente, ter um pai participando.
Mas não, então, eu acho que tem duas armadilhas aí, né? Essa armadilha da gente pensar não no ser humano, não no que deveria ser o ponto de partida, e pensar no impacto da empresa, no mercado, não sei o quê, e não pensar na fisiologia, né, da criança, e, de novo, pensar pela exceção e, às vezes, privar a maior parte dos pais que poderiam usufruir disso, que seria maravilhoso para todo mundo, porque ia ter malandro que ia fazer, então vamos fazer isso e vamos vigiar. E se tiver algum malandro, né, é aquela coisa, não vamos fazer homologação de atestado para verificar. Penalizar todo o resto, né? Mas se você pega um cara que falou que está com bursite no ombro e está fazendo kitesurf lá no Nordeste, aí você dá justa causa, né? E por aí vai, né? Mas não vamos deixar todo mundo sofrer por causa dele, né? Pode crer. Ó, algumas interações aqui no nosso chat, tá? A Andressa, e aí eu queria depois escutar um pouquinho do Clau também sobre isso daqui. Porque, enfim, como é que isso reverberou. Mas eu senti essa pressão dos próprios colegas de trabalho. Trabalhava no hospital e nessa área, uns contam com os outros, literalmente. Quando precisava faltar ou ir embora para pegar o filho doente, me sentia mal porque sabia que ia deixar alguém na mão. Clau, você quer comentar? Olha só a filhona aí! E aí, Duda? Vocês não queriam ver os bebês? Tava num momento super reflexivo aqui, de repente apareceu a carinha dela. Oi, bebê! E aí? Eu recebi aqui, morro de inveja, não sei o que é isso, mas... uma panqueca com framboesas, a geleia de framboesa. Nossa, que delícia, tá bom, muito bom. Olha só, tá vendo que coisa boa. E aí, Clau, o que você fala? Eu sinto muito que na fala aqui, né, quando você precisa, a sensação de que você deixou alguém na mão, né? Tanto, talvez, o paciente quanto os colegas de trabalho, né? A gente refletia um pouco que, inevitavelmente, isso, se a gente fizer um exercício, olhar para o planeta, a gente vai entender que toda a sociedade tem, de uma certa forma, um equilíbrio entre a individualidade e a coletividade. Claro que isso é caso a caso, é difícil tentar olhar para um país e desenhar como ele funciona, mas a gente pode perceber que tem países que são extremamente individualistas, no limite, empreendedores de si mesmo individuais, vamos pensar assim, e tem países que são extremamente coletivos, até no limite anulando a individualidade. E, obviamente, alguns países estão entre esses mundos, né? Estão no meio do caminho procurando um equilíbrio entre o que é a individualidade e o que é a coletividade. E por que a gente fala isso, né? Porque quando a gente pensa no trabalho de maternidade e paternidade, esse trabalho ele pode, e por certas vezes, como nós estamos vendo em alguns depoimentos, ele é valorizado socialmente. No entanto, quando você tem uma situação em que você coloca em dúvida qual é a importância social que esse trabalho tem, o sentimento de utilidade que você tem ao fazer esse trabalho, ou ter que escolher entre um trabalho ou outro, ou ser colocado em um contexto para ser escolhido entre um trabalho ou outro, em que tem algo material a ser trazido, como salário, bônus, carreira e tudo mais. Coisas socialmente, por vezes, valorizadas e reconhecidas. E o outro, algo que, por vezes, para algumas sociedades, são esquecidos. Isso nos coloca em conflito, porque, quer queira, quer não, todas as consequências que se tem em relação a, puxa, será que sou eu o certo ou errado? Será que eu estou escolhendo? E aí vem um dilema, né? Porque, como a gente disse, é um trabalho. A maternidade, a paternidade não deixa de ser um trabalho. Aliás, socialmente pensando, um dos trabalhos mais importantes, que é pensar como é que a gente prepara a próxima geração, né? Como é que a gente vai colocando valores. Isso se faz na interação. Porém, tem essa discussão, né? Mas tem um outro trabalho que é importante. Sim, existe um outro trabalho que talvez seja central, mas ele não é exclusivo. Então, é uma grande discussão nesse debate entre o que é a centralidade do trabalho, esse trabalho que a gente entende nas empresas, versus viver exclusivamente este trabalho em detrimento das outras coisas. E isso fica muito pesado o tempo todo, né? E aí, acho que esse é uma questão que aparece o tempo todo nas falas, né? Mas acho legal que a gente
puxou bastante para a conversa das mamães. Acho que é legal até ouvir um pouco o Fábio para falar um pouco dos papais. Vamos Eu lá. Vamos ver pensei um pouquinho. nisso. Isso aí. Fábio? Acho que você está no mudo. Desmuta. Será que eu consigo unmute? Aqui. Ah, consegui. Show. Tava travado aqui. Ah, sorry. Acho que eu devo estar como host, não sei, desculpa. Não, eu tava tentando clicar aqui, mas não tava ainda. Então, falar um pouco sobre essa questão aí de eu estar com os meninos, né, há bastante tempo. Então, só para... eu acabei não falando a idade deles, né, então vai fazer agora 15 anos e o outro tem 12 anos, né. Então, eu tive eles muito novo e eu me divorciei muito novo também, né. Então, quando eu me divorciei e fui morar com eles, um estava com 4 e o outro estava com 2. Assim, um estava para fazer 5 e o outro estava com 2. Então, eles eram bem pequenininhos ainda, né? Então, essa vivência com eles, né, diária, tendo que equilibrar trabalho e tudo, me colocou numa posição onde eu consegui ver também muito o lado das mães que se encontram nessa posição, né? Então, eu venho sempre reparando em como, inclusive, a gente é privilegiado como homem quando a gente cuida dos nossos filhos, né? Então, tipo, nossa, o pai cuida do filho, que incrível. Tipo, não é incrível, né? Tipo, todo mundo que é pai e mãe deveria cuidar dos filhos. Então, trazendo aquela questão que a Juliana falou, inclusive, do trabalho e tal, daquele medo de quando você fala no trabalho que você tem um filho, que você tem uma dificuldade ali para falar que o filho ficou doente, que você precisa sair e tudo mais, isso é bem diferente quando acontece entre o pai ou a mãe, né? Então, quando é o pai, não, vai lá, cuida lá, beleza, não sei o quê. Quando é a mãe, é bem diferente. Eles vão, sempre problema, tinha que ser mulher, não sei o quê. Inclusive, eu já passei por bastante coisa assim, né, com colegas de trabalho. Uma vez a gente foi fazer um evento, que o evento se estendeu, e a mãe tava com saudade do filho e começou a chorar. E aí o superior, tipo, foi lá e falou, tá vendo, por isso que eu não contrato gente que tem filho, não sei o quê. Eu virei pra ele e falei, olha, não sei se você lembra, mas eu tenho 3. Você vai me demitir também? Porque eu tenho 3 filhos? Então, assim, é tão natural, né, que eles acabam, o pessoal acaba não percebendo, né? Então, aquela contagem, por exemplo, que foi feita, tipo, nossa, aqui tem tantas pessoas e só tem 6 pessoas que são homens. Isso acontece em todo lugar. Eu venho participando dos conselhos da escola nos últimos 2 anos, e reuniões de pais e mestres é sempre mulher, tem sempre as mães lá, os pais nunca estão. O conselho é pior ainda, tipo, tem 20 pessoas no conselho, tem 2 homens, né, eu e mais um cara lá. Então, assim, todo esse lance de acompanhamento de filho, de paternidade, maternidade, né, acaba ficando sempre do lado da mulher, né? E o homem, quando faz, nossa, que incrível, ele faz. Nossa, como Uau. você é maravilhoso, porque você faz algo, né? Exato, Muito... exato. Então, é muito importante para a gente também, como pai, acompanhar não só os filhos, mas todo o ambiente, o comportamento da sociedade como um todo, de como existe essa diferenciação, né? Não existe equidade, né? Igual o André acabou falando. E um ponto que o Fusco levantou, de que a gente não pode trabalhar na exceção, eu acho que a exceção, na verdade, é o pai que se importa com os filhos. A gente está aqui com alguns pais que se importam com os filhos, mas eu, na convivência com amigas que são mães, por eu ter filhos, né, eu vivo com muitas mães, eu converso com muitas mães, né, e o que eu vejo é sempre o contrário. Tipo, o pai, por exemplo, pode estar desempregado, está em casa, mas ele mesmo assim joga toda a carga do cuidado das crianças para cima das mães, né? Então, assim, eu acho que a exceção é realmente o pai que se importa, né? Porque o que a gente vê na sociedade hoje em dia, principalmente nas classes menos favorecidas, né, é que todo esse peso vai sempre para o lado da mãe,
né? Então, a exceção está aqui nesse nicho mesmo, né? E, claro, obviamente, eu concordo super de ter licença paternidade, sim, e um acompanhamento, assim, para conscientizar o pessoal de que quando existe um pai, uma mãe e um filho, né? É uma família e tem que dividir tudo tem que estar ali bem alinhado. Não é tipo, nossa, o pai vai lá e trabalha e traz dinheiro para casa. Essa ideia já era, já foi, não existe. Né? Isso daí não pode acontecer. Então, assim, essa minha experiência de ter, desde tão novo, ter ficado com os meninos, acabou me jogando para esse lado, onde eu tenho contato com muitas mães, né? E acabo vendo um pouco mais de perto o que vem acontecendo com elas, né? E como lá no trabalho eu sou um dos sócios, né, do trabalho, então eu consigo ver realmente como as coisas são nuas e cruas, assim, não fica nebuloso, assim, quando alguém tá, tipo, se aproveitando ali dessa situação onde existe uma mãe que tem um filho, né, para ser escroto, ter umas atitudes que não deveriam ter, né? Então isso fica muito explícito o tempo todo. Então acaba tendo esse input dos dois mundos, né? Uhum. E a gente vem tentando trabalhar em cima disso e fazendo as coisas, conversando com o pessoal e tentando entender cada vez mais, né? Porque a gente, como homem, tem que ouvir muito para aí começar a entender um pouquinho do que a mulher realmente vive. Legal, muito bom. Até pensando agora, né, você falando assim, eu imagino que seus filhos também olhem para você e com certeza eles já vão ter uma visão diferenciada, né, de, enfim, um referencial de um pai presente, um pai que estava em todas, que estava segurando as pontas. Eles devem ver isso, eles devem sentir isso, devem ter um orgulhão aí do pai. Ó, Eles pessoal, notam, eles notam. eles notam, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Bom, aqui a Mari Canivese mandou para todo mundo, né? Me tocou muito o que o André Fusco falou sobre sentir culpa e me remeteu ao momento em que o Theo nasceu. Acredito que romantizei demais. E na época, quase 6 anos, não me lembro de uma discussão tão aberta e de quanto estava preparada para a realidade. Lembro também da não equidade, como diz o Ciasca, do quanto o cansaço parecia ao outro e a mim mesma como vitimização. Também me lembro de sair para trabalhar e sentir que estava saindo para descansar. E hoje, embora bem mais consciente, ainda tenho dificuldades para equilibrar todos esses pratos. Acho que essa questão, né, é muito verdadeira. Eu já vi algumas pessoas falarem: não, agora você não sabe. Eu, na verdade, descanso quando eu venho para cá. Não sei se algum de vocês já ouviu isso ou sentiu. Você, Lu, fala, conta pra gente. Eu costumo falar que trabalho para mim é descanso, porque é o único momento em que eu consigo pensar em um assunto só. Quando eu estou em casa, é trabalho, é a comida, é a lição de casa, tá todo mundo de banho tomado, a casa tá limpa, encomenda que chega, e-mail, é tanto assunto que a gente fica com a cabeça muito cheia. E quando eu estou trabalhando é a hora que eu concentro num assunto. Isso é uma coisa minha, eu gosto de focar. E então eu descanso quando eu estou trabalhando. Para mim, trabalho é descanso. Que loucura. Chego cansada fisicamente, mas a cabeça chega bem mais relaxada. Acho que essa questão multitask, né? E a gente acha que tem que ser multitask. Cansa mais é isso, é 1 milhão de assuntos na cabeça o tempo inteiro. Entendi. Ó, a e Laura nunca fez tem hora, né? Nunca tem hora pra gente, né? É isso. Então, quando você está no trabalho, eu consigo sentar para almoçar, eu consigo tomar um café, eu consigo ir no banheiro na hora que eu quero, sozinha. Você sabe que eu marquei uma call com uma amiga minha e a gente tá para discutir um projeto, tal, e aí ela falou: "Não, olha, eu vou entrar em férias". Ela tá em casa, né? Tá cuidando das crianças, tal, e ela tá. Aí ela falou: "Vou entrar em férias, vai ficar mais fácil, a gente vai ter mais tempo de falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que". Resultado, passaram uns 15 dias das férias dela.
Hoje ela me mandou uma mensagem. Amiga, voltei ao trabalho. Acho que agora a gente vai conseguir marcar a nossa call. Porque não tinha como. Aquele período que eu trabalhei meio período, na época que eu tentei, teve uma vez que o Gustavo foi ficar 2 semanas com a minha mãe na praia. Eu fui trabalhar integral. É mesmo? Eu realmente falei, nossa, que delícia, eu tô trabalhando período integral. Que coisa, né? É um foi, trabalho, assim, é eu o que descansei. o Cláudio falou. E, Cláudio, deixa eu perguntar uma coisa para você, mas assim, pensando se maternidade é um trabalho, ou paternidade, né? Maternidade e paternidade, se são trabalhos e você não sente que você está realizando aquilo do jeito que você deveria, como é que isso se conecta em relação a sentido e propósito? Tem uma conexão? Não tem? Estou viajando? Tá tocando numa discussão interessante, né? Porque até ouvindo todo mundo falar, a gente fala assim, puxa, eu não imaginava que seria nessa intensidade, eu não imaginava que seria desse jeito. E aí, se a gente parar um pouco para pensar, como qualquer trabalho, a gente só aprende a fazer algo fazendo. É interessante a gente pensar nesse sentido, né? Porque por mais que a gente veja os colegas, por mais que a gente divida com outras pessoas que já estão aí, por mais que a gente já observe as questões, o 24 horas ininterrupto, porque não dá para apertar o botãozinho e falar, pede para sair. Esse é o grande ponto, né? Uma vez que você fez a escolha é para sempre. E aí tem muito da questão de viver aquilo que você nunca viveu. Ou seja, eu nunca me experimentei neste lugar. Eu estou me experimentando. E o nível de intensidade em que as coisas acontecem e a ausência de apertar o botão de pause nos tira uma capacidade humana muito importante, que é de refletir. Ou seja, de poder olhar para a situação e falar, puxa, o que eu fiz hoje, como eu fiz ontem, como eu estou fazendo agora, como eu posso evoluir. Porque é isso, né? Toda a questão de privação de sono, toda a questão de retirar, ou seja, você entra num loop que dificulta esse... Olha a Mari aqui com... Ai, Joaquim, fofinho. Mal sabe ele, coisa está numa call. Você acaba entrando num loop que não te dá a oportunidade de refletir em relação a essas questões. E, principalmente, com quem dividir. Por mais que a gente... Né, tem muito mais disso, né? Nós somos seres relacionais, então as trocas ficam diminutas nesses momentos, fica muito mais difícil. Então, é difícil a gente entender que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que deveria ser feito, porque não tem o outro, de uma certa forma. Claro, tem o filho com a gente, mas não tem o outro para nos validar o que estamos fazendo. Que é o que geral acontece num trabalho quando você está numa organização, quando você está numa empresa. Quem valida a utilidade do trabalho ou quão bem feito é o trabalho são os outros. E aí, dentro de uma estrutura de validações, que podem ser validações financeiras de benefícios ou validações muito mais simbólicas, aí não vem ao caso, mas pelo menos você tem alguma métrica, de alguma forma você se posiciona como, puxa, aquilo que eu estou fazendo, de uma certa forma, para aquilo que eu estou fazendo, me almeja chegar em algum lugar. Então, me parece que eu estou caminhando. A maternidade e a paternidade tem esse desafio, né? Porque você vive um lugar em que, primeiro, você não tem referência, principalmente o primeiro, né? Para todo mundo que vive o primeiro, né? E dividir é muito raro. É muito raro você ter um lugar para falar, puxa, isso faz parte, é assim mesmo, como é que eu faço, como é que eu troco, como é que eu divido. Até pela própria situação, a situação de intensidade. Legal, muito bom. Tem um comentário aqui da Laura, que eu falei, meu Deus do céu, que dó. Uma superintendente do banco voltou do trabalho após 4 meses do nascimento do filho, 4 meses. E foi taxada de dura, louca, desnaturada, fria. As pessoas diziam, se ela trata os filhos assim, imagina como trata a equipe. As grávidas do time dela não sabiam como tirar licença delas. Olha o impacto da gestão de não ter... E vou falar que eu já tive situações também, gente. Quando eu era gestora, fui altamente criticada. Nossa, mas fulano falta muito. Fulano não, fulana. Falta muito. Nossa, o filhinho dela tá sempre doente. E, gente, tá sempre doente. Olha o índice de recém-nascidos doentes aí, com problema respiratório. São Paulo, uma cidade super complexa. Enfim, bem comentário.
Milena, achei ótima a fala da Mariana Canivese, de sair para descansar. Quando voltei ao trabalho em fevereiro, pensei, agora vou colocar minha vida em ordem, pois até agora foi tudo voltado ao bebê. Mas com o isolamento, não coloquei nada em ordem. Porém, vi que não tinha nada para colocar em ordem. Percebi que minha vida havia mudado, mais família, mais trabalho, mais estudos, menos academia, menos vida social. Igual vida nova. É preciso aproveitar e tirar o melhor proveito em todos os momentos, em busca da felicidade. Que fofinha a sua fala, eu gostei desse final aqui. Bom, pessoal, acho que não sei se a gente conseguiu acolher a inquietude de todo mundo, né? Enfim, acho que todo mundo pôde falar um pouco, pôde expor um pouco aí do que está vivendo, do que... Como mensagem final aí, alguém tem alguma dica? Vocês que são pais e mães, já estão do outro lado, vocês têm alguma dica de como é que a gente vivencia esses desafios Eu da só queria melhor fazer forma um pedido, possível? assim, que já que está acabandinho, Acabandinho? pedir para quem puder, quem não tiver muito descabelado, não tiver vergonha, ninguém é obrigado, mas vamos todo mundo abrir a câmera, né, para a gente ver com quem a gente conversa. Você sempre pede, legal, vamos abrir a câmera. Eu acho mais É humano. meio. Porque, na verdade, a gente pede para as pessoas tirarem as câmeras, porque dá uma. Você perde um pouco o foco, entendeu? Até para me ajudar aqui, em quem tá junto e tal. Né? Mas, enfim, Aí, ó. todos aí, São queridíssimos. pessoas. São Olha que legal. pessoas. São pessoas. Olha, tem uma até em São Francisco. É Adoro mesmo? esse fundo do Zoom, é maravilhoso. Você põe em qualquer lugar que você esteja, muito bom. Muito bom, pessoal. Milena, Gustavo, o homem aqui representando, muito bom. Laura, Tatiana, Gabriela, o Rafa, Mari Canivese, nos deu nosso depoimento. Tem uma pessoa chamada Cláudio Brunoro, mas, enfim, só está com outro nome, é a Fernanda. Daniela, Márcia, Andressa, Daiane, Eliane, Sandra, Bianca. Puxa, muito legal ter vocês aqui com a gente, pessoal. Esse espaço, né, da Jornada dos Inquietos, ele é, de fato, um espaço onde a gente discute, fala, percorre temas, percorre assuntos. A Jornada dos Inquietos surgiu para isso. Ela surgiu para acolher inquietudes profissionais, principalmente encontrando ressonância na fala dos outros, porque a gente sabe que todas as escolhas profissionais, elas são individuais, cada um tem as suas escolhas, mas o percurso não precisa ser solitário. Essa é uma frase do Cláudio que eu gosto de reforçar. Acho que aqui vocês podem se sentir acolhidos, seguros em falar o que vocês pensam, enfim, poder falar sobre, né, o que é difícil, o que a gente às vezes não tem espaço para falar dentro do trabalho, ou dentro de casa mesmo, às vezes, enfim, mais uma chateação, não quero ouvir, não quero saber disso. Você nunca está feliz, por que o seu trabalho nunca te deixa feliz? Enfim, aqui a nossa proposta é de fato conversar, é de fato poder discutir e trazer um olhar um pouco mais aprofundado para esse tema que é tão central na nossa vida, que é o trabalho, né? O trabalho nos significa, nos preenche, nos dá, enfim, propósito para muitas coisas na nossa vida, tá? Então, super, super obrigada por vocês terem participado com a gente. Eu vou deixar aqui um convite para vocês fazerem parte da rede dos inquietos, né? Esse espaço aberto, mas imaginem que a gente faz espaços como este todas as segundas-feiras. Espaços onde pessoas trazem suas inquietudes, falam sobre seus pontos, seus problemas, seus dilemas profissionais. Espaços onde a gente recebe e ajuda pessoas a dar vida a ideias, a projetos. Puxa, estou com uma ideia, estou com um projeto, como é que eu coloco isso de pé? A gente vai ter um grupo de reflexão daqui. Deixa eu só colocar a agenda aqui para vocês verem. Espera aí. Nossos próximos encontros. Deixa eu minimizar aqui. Aí.
Então, a gente vai ter um espaço de inovação na próxima semana. Uma pessoa vai trazer, uma pessoa que é da rede, vai trazer uma ideia de projeto, enfim, que pode se tornar uma empresa. A gente costuma dizer que esse é o espaço entre um TCC terminado e uma aceleradora de startups. É um espaço de inovação, onde a gente ajuda a dar continuidade, a dar caminhos para alguém que tenha uma ideia que queira colocar em prática. No dia 1º de junho, a gente tem nossas inquietudes, um pouco do que a gente já falou aqui, mas a gente vai falar sobre viver normalmente a nossa profissão em casa. No dia 8, a gente vai ter um grupo de reflexão com profissionais da saúde, onde a gente vai acolher o que cada profissional tem passado nesse momento, com essa pandemia, que obviamente não tem como a gente falar que está tudo bem, né? Se para a gente o novo normal está difícil, imagina para eles como é que isso está. Se você conhecer, enfim, alguém que queira participar e tal, fala para entrar em contato com a gente, vamos conversar, vamos colocar essas pessoas para serem acolhidas. No dia 15 e no dia 15 de junho, a gente vai ter um outro evento aberto, e no dia 13 de julho, um outro evento aberto, que são esses, como hoje que a gente teve aqui. A gente ainda conta muito com a presença de vocês, obviamente, mas, enfim, por hoje era isso que a gente tinha. Super, super obrigada. Deixa eu ver se tem algum muito bom, tudo que foi falado. Amei, parabéns aos organizadores. Legal, show. Segunda vez que participo e adorei. Obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada a você, Milena. Abraço especial para o Cláudio e para o Rafa. Aí, Cláudio e Rafa estão com fãs na torcida. Muito bom. Abraços, parabéns, muito bom. Show, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Beijinho. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.